o que vai representar a tarifa anunciada pelo governo americano sobre o nosso país, sobre o nosso estado. São temas que nós vamos conversar hoje. E o nosso convidado é o diretor-presidente do IPARTES, Jorge Calado. Ele já foi presidente do TECPAR, do Parque Tecnológico Itaipu, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, superintendente federal do IBAMA, diretor de saneamento ambiental do Paraná, do BRDE, tem mestrado em gestão urbana e é biólogo. Hoje colabora com a gente ajudando a pensar sobre o que pode acontecer com o nosso estado. E a preocupação é muito grande, porque essa taxação representa até possíveis grandes perdas de mercado. Pois bem, Vili, eu diria que toda taxação requer atenção máxima por parte dos setores produtivos e dos governos, mas em relação ao Paraná, nós temos hoje uma situação bastante positiva em relação aos mercados internacionais. Hoje, os produtos paranaenses chegam em torno de 200 países. Hoje nós temos produtos com valores agregados em grande quantidade. A nossa agropecuária tem buscado tecnologia, tem buscado inovação, assim como o nosso parque industrial também. Então, uma eventual perda de mercado norte-americano, nós temos outros produtos, outros mercados compensadores. Para ter uma noção, o Brasil, no ano passado, exportou em torno de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. O Paraná exportou em torno de 1 bilhão e 200 milhões, porque as nossas exportações, nossos carros-chefes, soja, frango e produtos da agricultura, não são comprados pelo mercado norte-americano. Então, nós temos formas de compensar eventuais perdas em função dessa diversificação que o Paraná desenvolveu ao longo dos anos. E pode até surgir, em consequência disso, se acontecer realmente como está previsto, de outros despertarem para essa possibilidade, outras regiões, outros países? Sim, não tenha dúvida alguma. O Paraná, por exemplo, durante este ano, até esse primeiro semestre, nós exportamos em torno de 11 bilhões e 200 milhões de dólares, dos quais em torno de 7 bilhões e meio de dólares foram em alimentos. Então, essa nossa tendência, essa nossa característica do Estado produtor de alimentos reforça. Mas temos também um fator bastante importante, produtos de valor agregado, conforme eu falei. No caso de automóveis, nós aumentamos as nossas exportações em torno de 90% nesse semestre, com muita exportação para a China, México e assim por diante, reforçando a indústria paranaense, o nosso polo automotivo que está muito bem consolidado. Então, claro, é um momento de atenção, um momento de alerta, porém, como nós não temos como nosso principal cliente os Estados Unidos, nós temos a China, nós temos o México, temos também alguns países do Oriente Médio, temos o Irã, a Índia, por exemplo. No Paraná teve uma surpresa bastante importante no ano passado com a ampliação da nossa exportação de açúcar, em função de um problema climático que ocorreu na Índia, na questão dos canaviais, e nós exportamos para vários países hoje. Então, essa diversificação nos dá uma segurança neste momento. É claro que eventuais produtos, como os produtos da área do setor madeireiro e café solúvel, que porventura não venham ser adquiridos pelos Estados Unidos, nós temos mercados alternativos, não só na Europa, como no continente asiático também. É um momento de reposicionamento, de reinvenção, mas nós não vemos assim graves ameaças à balança comercial do Paraná. Os empresários paranaenses estão preocupados com essa situação, com esse tarifaço. Algumas empresas paranaenses já anunciaram férias coletivas para agosto, para começo de setembro. Como que o senhor vê essa situação hoje para o segundo semestre, né, que vem essa taxação, e como que as empresas vão trabalhar em cima disso com os seus funcionários? Porque ela precisa pagar suas contas e pagar seus funcionários também, né? Sim, eu penso que seja uma medida cautelar em relação a isso, né, para observação do mercado, para observar o resultado das negociações da diplomacia brasileira, do governo brasileiro com o governo americano. Importante colocar que as empresas iniciais que estão fazendo isso são empresas do setor madeireiro. São essas empresas que estão tendo essa medida por precaução. Agora, existem mercados internacionais onde o Paraná teria espaço. Por exemplo, a questão da madeira perfilada, nós teríamos Austrália, França, Alemanha. Questão da madeira, dos compensados de madeira também. Nós poderíamos entrar Japão, Coreia,
A Alemanha também pode ser um parceiro maior do Paraná ainda. Existem alternativas. Agora, até que essas alternativas sejam colocadas em prática, é necessário, obviamente, algumas medidas de precaução, de rever produção e assim por diante. Mas eu diria que o Paraná hoje ele mais exporta para os Estados Unidos. Exportamos no ano passado em torno de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, 1 bilhão e meio, e importamos em torno de 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, nós temos ainda um saldo levemente positivo nessa relação comercial Paraná-Estados Unidos. Mas o que vale a gente ressaltar é que existem outros produtos paranaenses. A China hoje é o nosso grande comprador, o nosso grande cliente, no qual nós devemos colocar a nossa atenção também. São características do Paraná, mas o resto do Brasil é diferente em várias áreas de atuação. Aí é que vem a preocupação, o tempo, porque há um tempo de até possível, se tudo acontecer como está previsto, até de paralisações, de exportações e tudo mais. Aí tem um trabalho maior a ser feito para conquistar outras áreas. Sem dúvida alguma. O Paraná tem se posicionado de uma forma muito efetiva em vários mercados internacionais. Muitas missões do Paraná têm ido levar os novos produtos do Estado. O Paraná tem se destacado em produtos sustentáveis. Para ter uma noção, no IPARTS realizou um cálculo sobre a participação da economia verde do Paraná no PIB. Hoje, 32% do PIB do Paraná é referente a produtos da economia verde, com sustentabilidade, com inovação, com novas tecnologias. Então nós temos digamos que o Paraná teve um preparo ao longo desses anos, não só pelos nossos setores produtivos que são muito competentes, mas também pelas políticas públicas nessa junção que num momento como esse de crise para os demais estados, de uma eventual crise, digamos assim, o Paraná tem as suas reservas e tem alternativas. E o Paraná também é líder nas exportações da região sul. É um estado que exporta bastante hoje e vence o seu estado vizinho, aqui Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul também. Sim, os números do Paraná geralmente estão acima dos números do Sul e da média nacional. Nesse caso das nossas exportações, nós exportamos nesse primeiro semestre, o IPARTS fez essa apuração recentemente, acima dos demais estados do Sul. Estamos mantendo essa liderança já há algum tempo. Só repetindo o valor, em torno de 11 bilhões de dólares, é bastante significativo, dos quais em torno de 70% alimentos. A tendência é aumentar esse número no segundo semestre. Sim, a tendência sempre é de aumento. Uma vez que os nossos produtos estão bem consolidados no mercado internacional, nós temos competitividade para isso, de maneira que a previsão é que o Paraná feche com uma balança comercial bastante positiva, como foi em anos anteriores. As safras têm sido muito promissoras e nós estamos com as cadeias produtivas com valor agregado. Importante ressaltar o que ressalta muitas vezes o secretário Urtigara hoje na Fazenda, né? O Paraná transforma a proteína vegetal, que vem da soja, do milho, em proteína animal, na criação de suínos, frangos e outros animais que são exportados. Então, existe hoje um valor agregado muito grande em nossos produtos. E valor agregado significa que nós temos uma forma mais ampla de compensar eventuais perdas. Para situar o nosso telespectador, vamos resumir o que é o IPARTS, qual é a sua missão e a missão do IPARTS. Veja, o IPARTS, pela sua sigla, o Brasil País das Siglas, né, é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós somos hoje aqui no Paraná, nós fazemos uma atuação semelhante ao que o IBGE faz em termos nacionais e o que o IPEA faz em termos nacionais. Então não é só a questão da geração e o monitoramento de parâmetros conjunturais, como PIB, exportação, importação, níveis de educação, assim por diante, mas também informações para a formação de políticas públicas e o monitoramento da eficácia dessas políticas públicas. O IPARTS faz isso dentro da sua rotina. E não é uma instituição para atender só o governo do Estado ou o governo nacional. Também os setores empresariais, que ao prospectarem um novo negócio, uma nova ação em alguma região do Estado, sempre os dados do IPARTS são utilizados e são consultados. Porto de Paranaguá, principal saída das exportações paranaenses. Tem sido um sucesso, tem sido um porto que foi totalmente reformulado. Se hoje o Paraná tem uma posição importante em relação às suas exportações, deve-se muito ao porto e à infraestrutura que foi colocada. Estamos agora com o projeto maior do Moegão, né, que está em desenvolvimento, vai ampliar muito a capacidade do Estado, de maneira que é um porto modelo. E para um Estado que tem uma grande produção, tem que ter um grande escoamento.
E assim nós estamos fazendo. Depois da exportação para os Estados Unidos, que é o que está preocupando no momento, quais são os grandes mercados que continuarão ligados ao Brasil, recebendo os nossos produtos e que podem até substituir parcialmente o que vai se perder, que iria para os Estados Unidos? Sim, hoje, sem dúvida alguma, a China é o grande cliente do Brasil, não só do Paraná. Nós temos também alguns países como México, Argentina, Canadá, importante também, a Polônia, Alemanha, Reino Unido, enfim. O Brasil hoje ele tem uma cadeia de exportação bastante ampla. Veja, o Paraná é aproximadamente 200 países. Você imagine o país como um todo, com seus setores industriais fortalecidos que tem. Então, é o momento de analisar essas medidas com muita cautela, é o momento de sermos bastante positivos em relação aos eventuais resultados das negociações do governo brasileiro com o governo norte-americano e reforçar as alternativas de mercado e aprimorar cada vez mais a qualidade dos nossos produtos, para que esses resultados desse tarifaço, né, dessas altas tarifas que foram implementadas, não atinjam de uma forma forte, principalmente o Paraná. O governo do estado, o Ratinho Júnior, governador, o que ele passa para vocês? O que ele tem conversado com o seu secretariado, com vocês, sobre essa situação desse tarifaço? O governador tem muita reflexão, muita cautela. Nós estamos observando o movimento do comércio internacional. A orientação é que sempre as políticas públicas apoiem quem esteja produzindo no Estado, seja no campo, seja na indústria, seja no setor de comércio e serviços, no setor de turismo, para que as alternativas internas do Paraná sejam acionadas para isso, para que não se fique refém de apenas um único mercado. Mas há uma sinalização positiva no mercado internacional diante de uma possível crise, que é o fato do Brasil ser um grande produtor, vários produtos diferentes, e se os Estados Unidos fecham as portas, outros podem ter a atenção despertada para o Brasil como parceiro? Sem dúvida alguma. Claro que, dependendo dos produtos, pode ser uma medida paliativa até que se recupere o volume que acabava sendo exportado para os Estados Unidos. Mas o mercado é muito dinâmico, né? O mercado é muito dinâmico. A diferença, né, de produtos que as populações mundiais estão utilizando, consumindo, é cada vez maior. Então, aquele que estiver inovando, que estiver prospectando novos mercados com tecnologias de eficiência e eficácia da produção, com certeza poderá minimizar esse impacto que está sendo projetado pelo governo norte-americano. Se diz que sempre que há uma dificuldade aparece uma oportunidade. É por aí que o senhor está refletindo, então? Sim, sempre perante essas dificuldades, as reflexões chegam e algumas oportunidades podem ser colocadas em prática. E esse é um caso bastante importante. Para o Paraná, a situação é um pouco mais confortável, porque nós já de uma forma antecipada já tínhamos outros clientes com produtos maiores, com volume maior de vendas. Presidente, e quais são os principais setores hoje que vão ser impactados ou que podem ser impactados por essa situação hoje dos Estados Unidos? E quais os setores que podem avançar nessa situação, que podem melhorar no segundo semestre? Em termos de Paraná, nós temos a questão da cadeia madeireira, café solúvel e a questão do suco de laranja concentrado. Isso pode ocorrer um impacto. Essas são as que estão mais preocupadas no momento, setores. Mais preocupantes no momento, mas porém podem existir alternativas de novos mercados para fornecimento. Esse é um fato importante, porque existe capacidade de produção. Agora, o Paraná tem poder para negociar, para fazer a divulgação, agora tem que considerar que é sempre um tempo para recuperar com outros mercados. Sim, existe um tempo para isso. Inicialmente pode ser, conforme falei, uma medida até paliativa, até que se estabeleça um novo mercado a pleno. Por isso, algumas instituições estão tendo essas medidas de precaução em reduzir a jornada de trabalho temporariamente. Nós temos um intervalo e estamos conversando aqui com o diretor-presidente do IPADS, Jorge Calado, que está falando sobre a ameaça que o Brasil vive neste momento, que é o anúncio americano de corte, de aumento na tributação daquilo que o Brasil paga para exportar. Já voltamos, continuando com este assunto.
Hoje conversa conosco o diretor-presidente do IPARS, Jorge Calado, que está analisando a situação do Brasil diante desse novo quadro que é uma tarifa de 50% anunciada para o Brasil. Está chegando a data, as pessoas estão preocupadas. João Azevedo. Presidente, falando no primeiro bloco da situação do Paraná, que outro estado pode sofrer mais ainda com essa questão do tarifaço do presidente Donald Trump? Bom, nesse momento é difícil você colocar uma escala de sofrimento, mas eu digo que os estados, mais a região sudeste, onde tem um parque industrial mais diverso e concentrado, ficam mais à deriva em relação a esse mercado norte-americano, até porque tem muitos contratos firmados com o mercado norte-americano e com valores muito mais elevados do que o Paraná. Então, é uma região que requer uma atenção importante. Já a região, por exemplo, nordeste do país, onde nós temos uma produção de mel bastante importante, existem algumas negociações em andamento, tanto é que nós tivemos a informação que já um primeiro carregamento de mel já foi exportado agora, durante esse período antes da vigência da tarifa. Então, cada região, cada estado vai buscando as suas habilidades, colocando isso em prática, buscando essa capacidade de negociação e a capacidade de reinvenção também. Não só de aprimorar produtos, como nós já falamos aqui, a busca de outros mercados. É um momento de reinvenção, principalmente para aqueles que têm uma dependência muito direta de exportação para os Estados Unidos. O Brasil tem uma preocupação gigante com as crises, já passou por várias importantes e dá uma aparência que novamente a possibilidade existe. O que é que o senhor responde sobre isso? A possibilidade de uma crise que realmente venha abater o país e fazer a população sofrer? Veja, seria uma crise mais setorial, caso venha a ocorrer. Hoje o país está com uma outra estrutura em relação às crises anteriores. Hoje o país ele é mais diverso, é um país que tem uma respeitabilidade maior em termos internacionais, de maneira que uma crise mais forte, nós teríamos também meios de combatê-la. O país hoje, e esse exercício é constante. Cada gestão do país tem que ir aprimorando essa nossa capacidade de, eu não digo de sobrevivência, mas de combater as eventuais crises que possam ocorrer. Isso se faz com trabalho, se faz com inovação, com diversificação de produção, com eficácia e eficiência, como o Paraná tem feito, principalmente no campo, nas indústrias, e eu reitero, também o setor de comércio e serviços. Dá para fazer um balanço também sobre os países vizinhos do Brasil? Eles também vão sofrer com essa situação. Dá para fazer uma análise também em relação aos países vizinhos? Veja, pela nossa posição no globo terrestre, pela posição da América do Sul, nós temos alguns países que vendem aos Estados Unidos, principalmente produtos da área agrícola, alguns ali. O grau de industrialização maior acaba sendo o Brasil, a Argentina, mas pode também ter algum reflexo naqueles países que fornecem commodities para os Estados Unidos, principalmente. Reiterando que o Paraná fornece mais para a China. Então, nós ficamos, num primeiro momento, não tão impactados por essa ação. Agora, claro, a América Latina sempre é bom ser repensada a cada momento. A América Latina foi redesenhada em termos políticos, em termos econômicos e sociais, e sempre requer uma atenção especial. Agora, quanto aos países vizinhos, aqueles que fornecem mais commodities, obviamente que vão ter um risco maior. O Paraná pode criar um plano de emergência para enfrentar essa situação se ela se agravar, para pelo menos dentro do mercado local o Paraná ter uma reação que possa compensar o problema? Sim, havendo esse reflexo em termos de balança comercial, em termos de exportação, obviamente sim, até porque o Paraná tem hoje uma relação internacional bastante ampla com muitos países. Existem várias missões do Paraná, onde o Paraná está sendo apresentado, muitas empresas internacionais chegando aqui no Paraná para a produção, aquelas que já estão para ampliação de produção também, principalmente na área de alimentos, pneus e o polo automotivo. Eu penso que esse conjunto todo faz parte de um programa de combate a alguma eventual crise que porventura venha a chegar ao Paraná. Futuramente pode trazer problemas também. Essas empresas que o senhor falou que está chegando ao Paraná pode ter novos contratos aí que pode ser segurado até essa situação ser resolvida. Geralmente essas empresas que chegam para o Paraná têm exportações para outros países, não diretamente Estados Unidos.
como eu coloquei para vocês, o Paraná é o 7º estado em termos de exportação para os Estados Unidos dentro do país. Lembrando, de 40 bilhões, o Paraná exportou aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões, alguma coisa assim. Então não é, digamos, um impacto tão amplo, tão efetivo na grande maioria do Parque Industrial do Paraná e dos nossos setores produtivos. Pode haver uma movimentação estratégica, não só do governo, mas também do empresariado, para verificar como é que o Paraná pode reagir internamente, não na questão política com os Estados Unidos, mas de conquista de mercados, de busca de oportunidades? Sem dúvida alguma, existe uma integração muito importante do governo do Paraná com os setores produtivos, seja indústria, agropecuária, entre outros setores de serviços e assim por diante. Existe sempre esse diálogo aberto, né? O governo do estado ouve muitos setores produtivos e trabalha muito em conjunto. Então, se necessário uma ação efetiva, cada vez mais fortalecida em conjunto, existe toda a possibilidade. Existem grupos empresariais muito fortes no Paraná, representados principalmente pelo G7, que tem um diálogo muito amplo com o governo do estado, onde geralmente estão sugerindo, estão apresentando novas propostas, estão trazendo situações de evolução para o Paraná. Falamos muito da China, dos Estados Unidos, e a relação do Paraná com a União Europeia? É uma relação boa também, uma relação importante. É uma relação promissora, nós podemos ampliar nossos mercados, principalmente naqueles itens que, porventura, o Paraná venha a ser prejudicado nas suas relações comerciais com os Estados Unidos. Conforme nós falamos, nós temos um espaço muito promissor no Reino Unido para o fornecimento de café solúvel, assim como a Alemanha, Polônia também. Isso falando... O café é o principal produto para a Europa? Um dos principais produtos, né, hoje, mas nós podemos fortalecer, né, uma vez caso tenha problema com os Estados Unidos, caso essa taxa não venha a ser revista. A questão de madeira também, conforme falamos, a União Europeia pode ampliar as compras do Paraná, uma vez que nós temos um percentual ainda que pode ser aumentado em função dos bons produtos que nós aqui geramos. Então, veja, existem alternativas, né? É uma notícia forte, preocupante, mas nós estamos preparados para enfrentar com diversificação de mercado e produção. A Europa também enfrenta problemas hoje com os Estados Unidos, diferentes, mas tem que se virar sozinha. Então, é uma situação que tem alguma semelhança com aquela que o Brasil poderá vir a enfrentar. Isso pode trazer uma aproximação maior? Sim, pode trazer uma sinergia, não tenha dúvida, além daquela que já existe. As missões internacionais que chegam ao Paraná são sempre recebidas pelo governo do estado, existe uma política muito forte de incentivos fiscais para as empresas que aqui chegam, o sistema de fomento do Paraná é bastante fortalecido, como nós temos o BRDE, a própria Fomento Paraná, a Investe Paraná, são instituições que sempre estão na captação, estão buscando novos players para o Paraná, buscando novos produtos e estão fazendo este apoio para quem chega e também, obviamente, para aqueles que aqui estão. Essa situação também impacta no turismo paranaense? Num primeiro momento, não. Uma vez que hoje o Paraná é um destino turístico extremamente visitado mundialmente, não só pelas cataratas, entre outros pontos turísticos importantes do país, e nós temos hoje aproximadamente 3% do PIB do estado, 3% do PIB do Paraná vem da área do turismo. Numa atualização que está sendo feita, possivelmente o turismo vai ter um percentual maior no PIB do estado, porque também é um setor que recebeu muita infraestrutura nova, e é importante ter a estrutura para receber os turistas. E isso faz com que as visitas aumentem, a boa impressão seja propagada. E para quem tinha 3%, eu penso que nós vamos chegar a um número maior agora em relação à participação do turismo no PIB do Paraná. Pode acontecer uma aproximação de potenciais fornecedores, até aqui distantes, mas observando essa oportunidade, o Paraná também partindo para negociações, seria um caminho a ser adotado para enfrentar esse momento? Sim, as parcerias sempre são bem-vindas, né? Desde que bem estabelecidas, bem reguladas e que sejam favoráveis para todos os lados que estão participando. Penso que sim, o Paraná é um estado aberto a novos negócios, a novas oportunidades. Para o Paraná crescer, o que podemos passar para o nosso
para o nosso telespectador hoje? O Paraná vai em crescimento, tem uma boa política no estado. O que o Paraná hoje precisa para crescer mais ainda? Eu diria que o Paraná ele está em desenvolvimento, né? Existe uma pequena diferença entre crescimento e desenvolvimento. De uma forma mais ampla, o Paraná desenvolve porque ele contempla de uma forma bastante efetiva a sua área econômica, os indicadores sociais estão melhorando bastante e também as questões de sustentabilidade. Então, esse conjunto de fatores nos remete a uma posição de desenvolvimento. Eu penso que é a continuidade dos investimentos, não só do poder público, na questão de infraestrutura e na questão social e econômica, mas também a receptividade às novas indústrias, às novas empresas que venham e consigam ter mais eficácia, eficiência e maior produção no estado do Paraná. Então, é um conjunto de fatores, cada área de produção, cada produto tem uma característica específica, tem um ciclo de vida específico para isso, e o governo do Paraná precisa e continua apoiando sempre quem está produzindo. Nós temos um programa bastante interessante agora, que é uma redução do tempo de emissão de alvarás sanitários, as famosas liberações do Corpo de Bombeiros, além da vigilância sanitária, licenças ambientais também. O Paraná reduziu muito esse tempo de emissão. Claro que sempre acompanhando a legislação e os aspectos técnicos. Então, hoje é muito promissor vir para o Paraná para abrir novos negócios e também para aqueles que aqui já estão consolidados ou em fase de consolidação. 1 minuto, João, para fechar. Presidente, para a gente fechar, o senhor está otimista? Sempre. Quem trabalha na gestão pública sempre tem que estar otimista. Nós já vimos algumas crises anteriores ocorrendo, vimos a solução e esse é um cenário diferenciado para esse momento, porque nós temos um preparo que foi construído ao longo de vários anos para esse enfrentamento. Ou seja, nós não estamos mais atuando como principiantes em algumas turbulências que possam ocorrer em termos de mercado, em termos econômicos ou sociais. Principalmente o Paraná vem se preparando já há algum tempo. Existem planos A, B de enfrentamento e de transformar esse momento em oportunidade. Diretor-presidente do IPARDS, Jorge Calado, conversou conosco. Muito obrigado, presidente, pela presença, pelos esclarecimentos aqui na Band. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e deixo o site do IPARDS, www.ipards.pr.gov.br, para que a população acesse o nosso site e veja ali as informações do Paraná nas suas mais variadas áreas. Muito obrigado a você também que ficou ligado aqui na Band.